Você olha a sua situação atual e percebe que não está onde gostaria de estar? Os sentimentos da vergonha, medo e julgamento do que as pessoas vão pensar continuam atrapalhando o início dos seus projetos? Seja ele começar uma carreira do zero, começar academia, um hobby novo, qualquer coisa que você queira começar. Talvez o que está te travando não seja falta de capacidade, mas sim a importância exagerada que você dá para a opinião externa. E olha só, eu sei disso, eu já vivi isso alguns anos atrás. Eu vivia de acordo com a validação externa, mesmo que isso significasse ignorar os meus valores. Eu trabalhava no lugar do qual eu não gostava, eu fazia uma faculdade da qual eu não gostava, mas aos olhos dos outros parecia legal. Era bonito trabalhar onde eu trabalhava, era bonito estudar onde eu estudava, mesmo que isso me trouxesse infelicidade. E só depois dessas 5 mudanças de mentalidade que eu finalmente consegui me desprender da opinião externa e viver a vida exatamente como eu quero. Hoje eu trabalho com os maiores nomes do mercado digital norte-americano, eu tenho liberdade de tempo, geográfica, conquistei conforto financeiro e realmente faço algo que me traz felicidade. Ainda assim, existem pessoas que me criticam e adivinha só, eu não poderia me importar menos com essas pessoas. Se você quer aprender a parar de precisar de validação externa, esse vídeo é para você. A primeira é: tenha clareza dos seus valores. O que você valoriza na sua vida? Quais atividades você valoriza? O que te traz felicidade? O que te traz propósito? Escreva isso. E entenda o que você realmente valoriza na sua vida. Quando eu trabalhava no mercado financeiro e estudava nessa faculdade, eu não tinha clareza dos meus valores. E esse foi um dos maiores motivos que o que parecia que as pessoas valorizavam no externo, eu simplesmente fazia. Porque se elas valorizam, eu quero a aprovação externa delas. Eu não sei o que eu valorizo, então eu só vou seguir o que elas acham interessante para elas. E isso me tornou muito infeliz. Demorou muito tempo para eu finalmente aceitar que aquilo não era o que eu queria e aceitar que eu deveria enfrentar essa validação externa. Mas que para isso acontecesse, eu tive que ter clareza do que eu valorizava. E essa clareza veio durante a pandemia, quando todos nós, quase todo mundo teve que parar. E nesse momento de pausa, eu pude pensar nos caminhos que eu estava seguindo. E aí eu cheguei na conclusão de que aqueles caminhos a longo prazo não iam trazer a felicidade que eu realmente gosto. E aí eu percebi que o que eu valorizo nessa vida é trabalhar com algo que me traz propósito, liberdade criativa de eu ser quem eu sou, ter liberdade geográfica, ou seja, fazer o que eu gosto aonde eu quero, liberdade de tempo, poder ir pro Pilates às 4 da tarde, poder passear com a minha cachorra Fadinha às 8 da manhã, às 2 da tarde, poder viajar o dia que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu percebi que esses 3 eram pilares de que eu valorizo na minha vida. E se minha vida tiver voltada a esses pilares, eu estarei feliz. Eu comecei a buscar opções das quais me trouxessem esses 3 pilares. E no começo foi muito difícil, porque quando eu estava na fase de explorar, muitas pessoas me criticavam. Me criticaram porque eu saí de um emprego, Me criticaram porque eu saí da faculdade. A Bia está ficando louca. Foi literalmente o que me falaram. Eu tive que me distanciar de tudo isso. Só que o mais importante é que essas críticas, embora machucassem um pouquinho, não me abalavam o suficiente para eu parar de continuar. Porque eu sabia que eu estava caminhando para aquilo que eu realmente valorizava. As críticas que as pessoas dão, não necessariamente elas estão erradas. Elas simplesmente valorizam coisas diferentes na vida. Portanto que você tenha clareza do que você valoriza, as críticas com certeza não te afetarão da maneira como afetava antes. Número 2, ignore os comentários de que você não vai conseguir. Eu vou dar um exemplo pessoal, Porque eu saí do banco e saí da minha faculdade. Eu ouvi muitos comentários de que eu estava ficando doida, de que aquilo não era o certo a se fazer. E infelizmente, muito desses comentários veio de familiares, veio dos meus pais. Os meus pais são pessoas maravilhosas, mas a diferença é que eles não têm os mesmos valores que o meu. E tudo bem, isso não quer dizer que eles estão errados, eles apenas valorizam coisas diferentes. E era muito explicá-los qual que era o meu objetivo. Porque o sonho é meu, eles não têm a necessidade de entender esse sonho. Só eu tenho a necessidade de entender e segui-lo. Então naquela época eu tive que me afastar deles. Eles não entendiam o que eu gostaria de fazer. Então,
Era um gasto de energia desnecessário fazê-los entender. O melhor que eu podia fazer ali era fazer acontecer. Me afastei por um tempo, e quando eu falo me afastar, eu parei de pedir opinião no que diz respeito a trabalho. Alguns amigos que hoje são mais colegas, me afastei também. Eu estava numa fase diferente. E naquele momento eu não precisava de opiniões no comentário de pessoas que não valorizam o que eu valorizo, ou pior ainda, não conquistaram lugares que eu quero conquistar. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é seguir dicas de pessoas que não conquistaram o que você deseja. Esse é um caminho fatal, porque essas pessoas não têm o conhecimento de que você precisa para alcançar. Uma vez que você olhar para aquela pessoa e entender que aquela pessoa alcançou o que você gostaria de alcançar, seja metas financeiras, pessoais, metas físicas, enfim, o que você considera bem-sucedido, siga aquela pessoa, siga aquele mentor, ele tem os caminhos. Executor, eu acredito que dá muita importância para as críticas externas, é um sabotador de disciplina. Aliás, eu desenvolvi um guia de meta onde eu mostro os 7 principais sabotadores de disciplina que estão te impedindo de alcançar, de avançar das suas metas. E se você quer descobrir quais são esses sabotadores para finalmente dar start na vida que você deseja, é só você baixar o link aqui grátis na minha descrição, você vai ver aqui na minha descrição debaixo desse vídeo ou nos comentários fixados desse vídeo. Segundo, aceite que o medo e a insegurança fazem parte do processo. Tem esse texto do livro Grande Magia, da autora Elizabeth Gilbert, que eu amo muito, aonde ela diz: eu, minha criatividade e meu medo, sempre lado a lado, mas mesmo com medo, eu escolho avançar em direção ao território incerto do desconhecido. Às vezes, muito do seu medo e da sua insegurança vem dessas críticas que as pessoas vão te dar eventualmente. E se você aceita que o medo e a insegurança fazem parte do processo, mesmo hoje já tendo uma carreira consolidada fora das redes sociais, eu resolvi vir aqui pro YouTube, pro Instagram e compartilhar recortes da minha vida com vocês. Eu tenho medo, às vezes, da crítica, eu tenho uma certa insegurança e eu simplesmente aceito. E eu vou te falar o porquê. Na definição simples, medo é a reação natural ao desconhecido, quando não temos referência. É o aviso do cérebro de que isso é novo. Insegurança é a dúvida sobre a própria capacidade. Mas tanto o medo quanto a insegurança são sinais de que você está crescendo. Eles não são inimigos, são parte da jornada. Olha só que libertador. O medo e essa insegurança que você sente das pessoas faz parte. É só um aviso do nosso cérebro, porque, de novo, é incerto, é novo. Ele não sabe com o que ele está lidando. Quando você conecta esse medo com, na verdade, você crescendo, saindo da sua zona de conforto e que essas críticas fazem parte do processo e que você entende que esses passos que você está tomando estão alinhados com o que você valoriza, esse medo e a insegurança de novo é algo até gostoso. Você se sente viva, essa sensação que o seu corpo traz, daquele medo de começar um trabalho novo, um projeto novo, empreender, começar um esporte novo, todo esse medo, essas sensações fisiológicas que os sentimentos de medo e insegurança trazem pra gente, é quase que um sinal, uma sinalização de que você está vivo, sabe? De você se sente literalmente viva. Então vale a pena. Esse medo da crítica e insegurança faz parte do processo. Então assim, não é só você sentindo, não sou só eu sentindo, todos nós estamos sentindo. A diferença é que a gente entende o porquê isso está acontecendo e a gente decide seguir em frente mesmo assim. Quarto ponto é: cuide do ambiente ao seu redor. Se tem algo que eu falo aqui nesse canal é sobre o ambiente, a ambientação. Porque, de novo, você vai receber crítica. Não importa o que você faça. Se você fizer algo, você vai fazer crítica. Se você não fizer nada, você vai receber crítica. Você estando vivo, você recebe crítica. Isso é fato. Só que se você está em um ambiente onde as pessoas fazem isso ainda mais difícil, aí acabou. Você precisa se ajudar, se rodeando de pessoas que estão fazendo coisas parecidas. Você precisa se rodear de pessoas que possuem valores similares aos seus. Porque essa missão, que já não é tão fácil, se torna um pouco mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu maior ponto de comunicação hoje em dia é o meu parceiro. Ele é uma pessoa que também trabalha com o mercado digital, ele também é empresário, ele também sempre está começando algo novo, projetos novos. Ele está sempre se aventurando, buscando coisas novas para aprender. E isso é um ótimo exemplo para mim, porque eu estou constantemente na influência de uma pessoa que tem
tem valores parecidos com os meus. E se você não tem essas pessoas ao seu redor nesse momento, porque já aconteceu na minha vida também, de eu não ter pessoas com valores similares aos meus, galera, YouTube. Hoje temos a internet, que é uma ferramenta maravilhosa para você aprender. E melhor ainda, temos muitos criadores incríveis, inclusive eu, fazendo conteúdos parecidos de desenvolvimento pessoal. Transforme o seu ambiente, mesmo que você não tenha acesso a ele agora. Procure, vá no YouTube, procure criadores que você gosta, consuma essas pessoas. Para de seguir ou de consumir conteúdo de pessoas que, além de te criticar, não trazem ali um ambiente próspero para você, um ambiente próspero mental para você. Tem algumas pessoas no meu Instagram que são conhecidos, que eu ainda quero tê-los na minha rede ali, não necessariamente quero acompanhá-los pela internet, porque eu considero os valores deles diferentes dos meus. Então eu silencio essas pessoas e deixo ali no meu ambiente digital pessoas que estão criando. Isso já é uma maneira de cuidar do meu ambiente, daquilo que eu consumo. E eu te convido a fazer o mesmo. Número 5 é, entenda que a crítica faz parte do seu sucesso pessoal. Quando você começa a aparecer, a criar, a se destacar, inevitavelmente as críticas vêm. E isso não é sinal de que você está errado. Aliás, é um sinal de que você está certo. Aceite a crítica como parte do jogo e continue seguindo em frente. Você não precisa de validação externa para construir a vida que você sempre sonhou. A coragem de ignorar opiniões de pessoas que não alcançaram o nível de sucesso que você almeja te dá liberdade. E quando você se liberta, você cria. E quando você cria, você transforma a sua realidade e definitivamente o mundo ao seu redor. E se você ainda se sente travado e sente que ainda falta mais para você começar a sua jornada de ascensão, do seu sucesso pessoal, de desenvolvimento, assista o próximo vídeo que está aqui em algum lugar da tela e vamos juntos nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Continue seguindo em frente.